Bom dia, comunidade. Bom dia, Deus abençoe. Paz do Senhor para todos que estão nos ouvindo. Que Deus em Cristo abençoe vocês ricamente nessa manhã de quarta-feira. E hoje nós queremos contar essa história especial, que é uma história maravilhosa, que é a história do Sansão. O Sansão que foi um herói hebreu, no período dos juízes de Israel. Amém? Está no livro de Juízes, registrada a sua história, no capítulo 13. Começa o início da sua história, e vai até o 16, até os últimos versículos. Mas é muito gloriosa a história do Sansão. O tema, dessa história que eu vou contar é Sansão, o herói, israelita. A história de Sansão se passa em um período em que a sua nação vivia oprimida por seus inimigos, os filisteus, e que por sua vez os filisteus eram numerosos e um exército militar muito bem desenvolvido naquela época dos dias de Sansão, com um arsenal de armas, e cavalos, eles eram um povo forte, de um exército bélico já predominante, e tinha um exército militar bem aparelhado naqueles dias, por isso que eles tinham aquela força, aquele poder militar. E eles começaram a entrar nos territórios do povo de Deus, da nação israelita, dentro da terra prometida, e começaram a oprimir o povo do Senhor, o povo eleito, devido à desobediência do povo, às ordens divinas e às leis de Deus. Os filisteus possuíram armas bem trabalhadas e um exército forte para eventuais batalhas, mas estava surgindo um novo tempo, em que a tribo de Dan receberia uma dádiva do céu, que seria o nascimento do grande personagem, do herói, a criança por nome de Sansão. Novos tempos estavam para surgir e, por vontade do próprio Deus, o Todo-Poderoso, achou por bem enviar um tipo de Salvador, para que por ele o povo viesse a ter alívio em seus dias de angústia. Afinal, os filisteus tinham tornado-se opressores, como falei, dos filhos de Israel, e assim já durara 40 anos aquela ferrenha oprimição. Israel não suportava mais o terror e a oprimição e a grande aflição causada pelos filisteus dentro de seus próprios territórios, e a humilhação era tremenda. E eles poderiam matar, dizimar os filhos de Israel, alguns que desobedeciam no que diz concernente ao tributo que eles queriam recolher das lavouras que haviam ali em Israel. Toda a boa plantação era dizimada, também uma parte para os filisteus, que naquela ocasião estavam com mão de ferro oprimindo a nação israelita. Então o povo clamou, depois de duros longos 40 anos e de um sofrimento ferrenho, sendo ele algo assustador e que todo dia provocava angústia no coração de cada servo de Deus que morava ali dentro da terra prometida. Então lá na tribo de Dan, um homem por nome de Manoá e a sua esposa, que era estéril, foram abençoados com um grande e poderoso milagre vindo do próprio Deus, que foi o nascimento de seu primogênito, o Sansão, que veio para ser a salvação do povo hebreu, do povo de Israel, que estava sofrendo, e ele seria alguém separado por Deus. Observe que desde o seu nascimento, ele é a mãe de Sansão, para nós entendermos bem a história, ela é proibida de tocar em bebida forte, ela é proibida de provar o vinho ou qualquer bebida que trouxesse embriaguez. Ela fica separada e ela tem todo um cuidado na sua gestação, diferente de todas as mulheres grávidas de sua tribo, a tribo de Dan. E dela descenderia aquele que seria chamado de Nazireu de Deus, um
Uma criança que a navalha não passaria sobre sua cabeça. Os cabelos de Sansão deveriam ser compridos, longos, naturais, até onde Deus quisesse que ele chegasse. E ele tinha uma cabeleira muito grande, conforme a história diz. E o Sansão, ele vai crescendo em um terreno hostil, em uma guerra muito horrível, em um momento de opressão do seu povo. Porém, o Sansão crescia para se tornar o grande herói da sua nação. Os filisteus eram malignos, perversos, povo ruim. Em seus caminhos, nações rebeldes, desviadas do verdadeiro Deus, serviam a Baal, né, e a outros deuses pagões, né, que não eram Deus, divindades feitas pela mão do homem. E como um Deus, né, com uma divindade feita pelas mãos humanas, não tem o poder, não pode ouvir, não pode ver, não pode falar, não pode sentir, não pode fazer algo, nem milagre por seu ninguém. Então, essa cultura, né, torta, né, da Filístia, né, e de todos aqueles filisteus ali, eles eram raivosos, eles eram sanguinários, carniceiros, e a Bíblia também os chama também de filhos de Belial. Povo de coração que era negro e de más intenções. Mas uma poderosa esperança vinha chegando. Como eu disse para vocês, a criança Sansão estava sendo gerada e estava nascendo na tribo de Dan, né? E o seu pai e a sua mãe estavam muito felizes pela grande dádiva prometida pelo Senhor Deus através de um anjo poderoso que veio ao encontro deles enquanto eles estavam no campo. Ele seria alguém separado, diferente de seus irmãos. Ele viria, né, como uma pessoa, como promessa de Deus, de salvação, e ele seria alguém fora do normal, né, incomum. Foi assim que ele foi na vida dele, como nós conhecemos a linda história do personagem Sansão. Ele, ao ser separado para, né, ser nazireu de Deus, ele tinha restrições dos quais Deus próprio tinha estabelecido para ele. Ele não poderia cortar o cabelo, a sua cabeleira teria que ser grande. Ele não poderia beber bebida forte. Ele também, como o anjo disse para sua mãe, não poderia tocar no vinho. Ele também era restrito de ir a enterros. Ele não poderia tocar em alguma coisa morta, que era considerado imundo. Ninguém poderia, que fosse nazireu, tocar. E você vê que na história de Sansão ele quebra alguns paradigmas, algumas leis de Deus estabelecidas por ele dentro do nazirado dele, que o fazem e o afligem ao perder a sua força, não é, que vinha do próprio Deus, que era o poder sobrenatural, que fazia com que ele desse salvação e livramento à nação israelita. Veja que uma das tribos que estava situada, que era a tribo que Sansão nasceu, nos territórios de Gaza, né, e Tímina, Judá e Estaol. Tribo essa vizinha à tribo de Naftali e a Manassés, né, oriental. Essa era a tribo, né, que estava ali no meio, né, a tribo de quem, né, o Sansão ele pertencia. Essas eram as suas vizinhanças. Ali o menino cresceu e viveu toda a sua infância cuidado pelos seus, né, votos, através dos seus pais, em uma boa educação familiar e uma restrição seguida à risca, para que ele obedecesse tudo o que tinha sido determinado por boca do anjo, através da ordem divina de Deus para ele, e para que ele servisse ao seu grande, né, chamado e o seu propósito. São essas totalmente, né, estranhas, né, uma forma estranha de viver, mas era uma forma dada e ditada pelo próprio Deus para que ele vivesse. E, afinal, todos ali na sua tribo sabiam. Todos acompanhavam a história e viam o testemunho do Manoá e de sua mulher, do qual o anjo falara com ele e dissera que ele seria, né, o Sansão, o menino que traria o livramento, né, da mão dos opressores, e toda a tribo de Dan, né, amava o Sansão. E os líderes os respeitavam. E em seu crescimento, né, eles sabiam que chegaria a hora de eles se libertarem da mão dos opressores, porque o próprio Deus tinha falado que o Sansão seria o juiz
de sua tribo, né? E ele governaria sobre aquele ambiente e ele seria maior que tudo e que todos. E Deus o chamaria para ser cabeça e não cauda. E os filisteus iriam ter que recuar, iriam ter que perder a batalha, porque Sansão estava crescendo, estava chegando à estatura de se tornar o grande herói em que ele foi em sua vida. É muito bonito, separado, escolhido. Juízes capítulo de número 13, versículo 7, desculpem aqui, 13, 7. Assim foram regrados, né, toda a sua vida. E o que não dizer dos anos que passaram dentro da sua cultura, alguém exclusivo, porém um homem simples, né, do campo, porém alguém que iria crescer, e alguém que iria ser um referencial, alguém que iria ser um protetor de seu povo, alguém que levaria o cargo maior e a responsabilidade de defender sua nação. Esse era Sansão. Ele era novo, tempestuoso, difícil em suas decisões, tomou algumas decisões erradas na vida, talvez era muito guiado pelos seus olhos, pelos desejos que haviam de suas paixões dentro do seu coração, porém Sansão era escolhido por Deus. E os momentos em que ele viveu foram momentos, né, que marcaram toda a sua história. Se vê que Sansão ele quer tomar para si uma mulher que não é da sua tribo, e isso é um grande problema, e isso é informado por seu pai e por sua mãe, que ele não deveria desrespeitar essa ordem divina, e ele deveria procurar dentro das tribos de Israel, ou melhor dizendo, dentro da tribo de Dan, uma esposa que seria para ele, né, um grande consolo e uma grande bênção de Deus para que ele vivesse uma vida tranquila, né, e montasse um lar e fosse muito feliz. Possivelmente pudesse também gerar filhos. Porém, o Sansão, ele contraria toda essa vontade, e contrariando toda essa vontade, a história vai dizer que o Sansão, ele arruma uma moça intímina, né, e quer casar com ela, contrariando a vontade de seu pai, de sua mãe. Então ele noiva com aquela moça, faz uma festa, conforme a cultura judaica na época, e você vê que dá tudo errado. Ali começa, né, os problemas de Sansão, né? O sentimento de Sansão é um sentimento raivoso, um sentimento que permeia no coração dele, um sentimento de ira, de raiva, porque alguém tinha sido covarde com ele, tinha o traído, o pai da moça tinha dado a sua, né, prometida a outro companheiro, né, seu. Então ele fica indignado com aquilo, e aí começa Sansão agora a ter, né, momentos de fúria, do qual ele começou a danificar, né, obras dentro, né, do povo filisteu, dentro dos campos dos filisteus. E a gente conhece bem a história. Mas Sansão era alguém separado, alguém ungido, e agora virara diferente. A história, né, que parecia agora ser predominante pelo exército militar filisteu, agora a história dava uma grande reviravolta, e Sansão era o terror para o exército filisteu, pois nenhum homem poderia vencê-lo, nem destruí-lo, né, nem derrubá-lo em combate. Sansão vencia muitos filisteus de uma vez só, e ele tinha um poder de Deus sobre a sua vida, e essa capacidade do poder de Deus, né, dava a ele uma força descomunal, extraordinária, que nenhum homem na terra possuiu tamanha força como a força de Sansão que vinha sobre ele. E ele conseguia matar vários homens, né, em um momento de combate. E isso levou o terror para aqueles que conheceram as façanhas de Sansão. Nós vamos continuar em um próximo episódio. Não perca, né, nenhum desses capítulos. Nós estamos começando a história de Sansão. Paramos, né, no seu noivado, mas ainda tem mais história. E a história desse grande homem, desse grande personagem, né, desse grande herói, né, da fé. O Sansão ficou conhecida também no registro, né, da história dos heróis da fé do livro dos Hebreus. O Espírito Santo amava Sansão e dava a ele o poder necessário para fazer o serviço que Deus o tinha encarregado. Continuaremos na próxima. Quero pedir a Deus por sua vida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seus filhos, que Deus abençoe seu ministério,
Deus abençoe o seu chamado, que você possa entender qual vocação o Senhor tem preparado para você, para que você possa fazer o trabalho de Deus dentro, né, do exercício cristão de uma forma inteligente, dinâmica, né, e com muito amor e respeito às coisas de Deus. É isso que eu peço para você, né, que faz parte do ministério, que faz parte, né, no serviço, que trabalha na igreja, que é um professor de escola dominical, que é um discipulador, né, que é um obreiro, que você possa fazer o melhor, porque o ministério dado por Deus é seu, não é de ninguém. O ministério, o chamado é vertical, é Deus que nos escolhe para servir na sua obra e ninguém pode, não é, parar um chamado de Deus ou cancelá-lo. A chamada vem de cima, é a escolha de Jesus, não é dos homens, amém? Os homens só apenas entendem, respeitam e reconhecem o chamado, né, e nos dão os títulos pelos quais nós vamos ser chamados. Porém, o chamado vem do nosso Deus, do próprio Deus. Então, que você possa honrar, zelar pelo seu ministério, né? Que eu possa zelar pelo meu ministério. Ambos, né? Muitos que somos chamados, temos nossos ministérios dados pelo próprio Deus e conferidos através do poder pelo Espírito Santo, dentro da inteligência, dentro da capacidade de interpretação da Bíblia, dentro da sabedoria, no ministério do ensino, e seja ele qual for, no louvor, né? Aonde você fazer, se você for ter um ministério de intercessor, que é um ministério escondido, oculto, mas um ministério muito útil e muito precioso para aqueles que falam a palavra como eu e outros demais, né? Nós precisamos dos intercessores. O que seria de nós sem aqueles que estão escondidos, né, por detrás dos bastidores, orando pela nossa vida e pedindo para Deus sempre nos usar e estar conosco e nos manter sempre de pé? Eles são importantíssimos, não desprezem o ministério dos intercessores. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Obrigado a essa linda comunidade que sempre está nos ouvindo, a todos que têm amado nosso conteúdo. Um grande abraço a todos vocês, uma boa quarta-feira e que Deus seja sobre vocês, abençoando a vida de vocês hoje e sempre, em nome de Jesus.